Olá sonhadores, tudo bem com vocês? Meu nome é Bel e este é o canal dos sonhos. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir que vocês deixem o seu like nesse vídeo para mostrar que vocês apoiam o canal dos sonhos e também que estão gostando do conteúdo que eu estou postando nele. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo deste canal. Se você quiser compartilhar com a gente um sonho que você teve, você pode mandar para esse e-mail aqui que aparece aqui na tela, que eu prometo compartilhar com todos desse canal e também te ajudar a entender o que significa, pelo menos tentar te ajudar a entender o que significa os simbolismos dentro do seu sonho. Compartilha também com os amigos, com a família, pelo grupo do WhatsApp. Ajude esse canal a crescer. Recadinhos dados, vamos ao sonho. O meu sonho começa com a notícia de que minha irmã havia sofrido um grave acidente e aí eu, desesperada, saí correndo pela cidade, percorrendo todos os hospitais que eu conhecia, os IMLs, e não encontrei nada, nenhum vestígio, nenhuma notícia, nada. E aí eu fiquei muito desesperada e no auge do meu desespero, alguém veio e me falou assim: olha, eu sei que tem uma cidadezinha indo sentido sul de uma determinada rodovia que tem um pequeno hospital que recebe feridos de acidentes. Sem muito pensar, eu peguei um ônibus que fazia essa rota e fui parar nessa cidadezinha. E eu lembro que o ônibus parou bem em frente a esse hospital. E esse hospital, ele tinha aspecto de igreja rural, sabe? Dessas bem simplesinhas, só com pintadas de caiação branca. Foi num lugar desse que eu fui parar. Aí eu cheguei, entrei na recepção e já fui perguntando pela minha irmã e eles me informaram que ela estava lá sim e que ela estava viva, mas que ela havia assumido uma outra forma. E aí eu fiquei assim intrigada e perguntei, né, como assim ela assumiu uma outra forma? E eles não me responderam nada, apenas apontaram para uma direção, né, para um corredor que dava para uma porta, sugerindo que eu fosse por esse corredor para ver com os meus próprios olhos, para entender o que estava acontecendo ali. E aí, sem mistérios ou medo, eu apenas segui por esse corredor e fui dar naquela porta. Eu atravessei a porta e acabei saindo num quintal. E aí eu lembro que estava um dia muito quente, que fazia um sol muito bonito lá fora. E eu olhei assim ao redor e haviam muitas casinhas pequenas, como se fosse uma pequena colônia. Havia essas casinhas que lembravam muito aquelas casinhas de sítio, sabe? Toda pintada de branco, com aquelas janelonas e portas grandes, pintadinha de azul. E fazia tanto sol nesse dia que a réstia do sol nas casinhas brancas fazia com que eu meio que cerrasse os olhos para poder identificar as coisas, para poder me adaptar e enxergar o ambiente. Eu me aproximava daquelas casinhas brancas que pareciam colônias e eu tive a impressão de que eu não estava no hospital, mas que eu estava num manicômio. E aí eu escutava crianças brincando, dando risada ao fundo, mas eu olhava e não via ninguém, não via nem sinal de criança, de nada. E conforme eu me aproximava das casinhas, eu entendendo que ali não era um manicômio, nem era um hospital. Ali era um lugar que acolhia refugiados de guerra. Eu tava num campo de refugiados, mas que era feita à moda brasileira, sabe? Com aquelas casinhas que lembrava muito colônia. Eu me aproximei de uma dessas casinhas, da porta de uma dessas casinhas, e me convidei a entrar. E lá eu encontrei um homem alto, cabelo castanho claro, que usava uma camiseta branca, uma calça verde, coturnos. Eu entendi que ele era um militar. Mas quando eu olhei nos olhos dele, na hora eu entendi, eu reconheci, era minha irmã. Era isso que queriam dizer quando ela tinha assumido uma outra forma. Então eu entendi que sim, ela havia falecido, mas que ela teria voltado, assumindo uma outra forma. E dentro do sonho eu não tive tantos questionamentos de como isso aconteceu, por que isso aconteceu. Eu simplesmente olhei, entendi e aceitei. Ela me reconheceu e me chamou para dentro da sala e começou a mostrar as armas que ela tinha. Dentro dessa sala havia uma lousa. Uma lousa verde dessas que tem em escola mesmo, sabe? Parecia bem velha, bem gasta. E ela tava lá desenhando os mecanismos de armas. E ela me mostrou, desenhou na lousa uma metralhadora que tinha o apoio de ombro retrátil. E ela desenhou lá com riqueza de detalhes. E eu entendi o que ela tava explicando e fui pra lousa também desenhar e anotar coisas que ela tava falando.
E aí ela desmontou na minha frente e montou uma arma assim rapidamente, como se fosse algo muito fácil. E mostrava, explicava cada mecanismo da arma separadamente, assim, e eu ia desenhando nessa lousa. E eu não tenho noção de desenho, eu ia lá desenhando. Então ela puxa de um coldre de couro preto uma arma e coloca na minha mão. E fala assim, essa é uma Glock, é sua. E aí eu acordo do sonho sem entender e nem sabia o que era Glock. Eu fui depois que eu acordei que eu fui pesquisar o que era Glock. E aí eu fiquei sabendo que era uma pistola. E foi exatamente o que ela havia me entregado nas mãos. Os simbolismos dentro do sonho. Sonhar que alguém morreu e assumiu um outro corpo, neste caso porque o antigo corpo, o corpo físico morreu, mas a sua alma continuou sendo reconhecida em outro corpo, mas que tinha os mesmos olhos. Por quê? Porque os olhos são a janela da alma, então foi possível aí fazer o reconhecimento da mesma alma em um outro corpo. Simbolicamente é um aviso assim muito bonito, porque fala de despertar espiritual, traz aí o entendimento de que sim, o corpo físico é mortal, mas que a alma é imortal. Então a gente tem que se apegar nisso. Nossa alma é imortal e que a gente nunca para de aprender e que tem que se abrir para esse despertar espiritual. Sonhar com armas, que você tem uma arma, que você ganha uma arma, que você porta uma arma, tem um significado aí muito forte, que é o do poder. Mas também tem o significado da violência. Neste caso eu ganhei uma arma. E tem todo um desdobramento, todo um preparo aí, porque no sonho aparece eu lá desenhando mecanismos que eu não conhecia. Talvez é um aviso de que é preciso conhecimento, é preciso autoconhecimento para gerir aí autocontrole, para gerir o poder pessoal, para que não aflore a violência, porque a violência é prejudicial tanto para mim quanto para as outras pessoas. É claro que este sonho tem muitos outros simbolismos que eu poderia interpretar, mas sonhadores, deixa aqui nos comentários quais as impressões que vocês tiveram deste sonho. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo, muito obrigada e até o próximo vídeo.